Vamos para mais um videozinho explicativo. Espero que vocês consigam compreender de por que a gente está falando tanto de sono, de saciedade, de hora certa para comer ou para parar de comer, de estresse. Quanto que tudo isso impacta em nossa saúde no dia a dia e ao longo da nossa vida? Quanto será que isso impacta? Vocês sabem que tudo isso que a gente conversa, tudo isso que a gente está falando, é regido pelo círculo circadiano. E o círculo circadiano, ele nada mais é do que o nosso relógio biológico que rege as funções biológicas de cada organismo vivo, num período de 24 horas, sendo que durante o dia é regido pela luz e à noite pela falta dela. Então vamos tentar entender aqui, resumidamente, como esse reloginho biológico funciona. Cada período do dia, conforme vai se aproximando a noite, ou conforme a noite cai e se aproxima o período da manhã, o meu corpo, o meu relógio biológico, ele se comporta de uma forma. Por exemplo, quando eu vou chegando ali mais ou menos no período das 21 horas, o meu cérebro entende que eu não tenho mais luz, já escureceu, então é hora de descansar, é hora de dormir. Ele começa a se preparar para liberar melatonina, que é o hormônio, um dos principais hormônios do relaxamento, que faz a gente ter um bom sono, um sono de qualidade. E por volta das 22, o nosso funcionamento intestinal começa a parar. O intestino começa a cessar. Parar com os movimentos peristálticos, ou seja, eu entendo que a partir das 21 horas, se aproximando das 22 ou até antes, seria o momento ideal para eu não me alimentar mais, para eu preparar o meu organismo, a minha parte biológica, para liberar o quê? A melatonina, e não hormônios ou enzimas para digerir um alimento ou uma grande refeição nesse momento. Ponto 1. Depois a gente vai dormir e por volta das 2 horas da madrugada é o nosso auge do sono. Seria o momento em que deveríamos entrar no sono REM, que realmente é o sono reparador que todos nós precisamos para que o funcionamento fosse perfeito em todos os sentidos. Vamos supor que nós dormimos muito bem. Então, por volta ali das 4h30, 5h30 da manhã, o corpo já vai se preparando para reduzir, ou já está reduzindo essa produção de melatonina, porque vai dar espaço para a secreção de outro hormônio muito importante, que é o cortisol. Que, inclusive, o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. É um hormônio importante para a nossa saúde. Porém, se ele estiver muito em alta, o tempo todo liberando cortisol, lógico que eu terei problemas de saúde. É por isso que a gente está falando desse relógio biológico. Então, ali por volta das 6h30, 7h30 da manhã, eu começo a excretar cortisol, eu começo a excretar outros hormônios, se eu dormir muito bem, talvez, dependendo da última refeição, eu sinto um pouquinho de fome. E daí por diante, eu começo de novo a produzir hormônios importantes para o meu dia. Então, o meu funcionamento intestinal volta, os movimentos peristálticos a todo vapor, porque eu entendo que daqui a pouco eu preciso fazer a minha refeição, eu começo a liberar testosterona, eu começo a me movimentar, eu preciso me movimentar, então é importante que nós tenhamos horário para se recolher e horário para se levantar, porque isso faz parte da nossa fisiologia, do nosso sistema fisiológico, biológico. E quando a gente vai contra isso, trazemos alguns transtornos para o nosso corpo. Só que na prática não é bem assim que acontece, não é mesmo? Nem comigo. Não posso ser hipócrita e falar para vocês que eu durmo todos os dias às 21 horas. Não é bem assim que acontece. Muitas vezes a gente não tem um bom sono, sofre de insônia, intestino preso e estresse em decorrência da correria do dia a dia, muito trabalho ou às vezes a falta de trabalho que nos faz ter um pensamento acelerado porque a gente quer resolver muitos problemas, mas a gente tem que parar um pouquinho. Sei que é difícil, porque eu também vivo isso. Temos que parar para planejar e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos juntas aprendendo a planejar e reaprendendo a deixar o nosso sistema biológico melhor do que ele está. Por isso é importante um pouquinho todos os dias. Não adianta a gente querer correr com o que a gente não faz há muito tempo, porque fica muito mais difícil. Então, se nós nos planejarmos e fizermos um pouquinho todo dia, um tijolinho por vez, por exemplo, na higiene do sono, tentando se desligar do celular um pouquinho antes das 21h, tentando reduzir a luz ambiente do quarto ou da casa, se desligar da TV, de repente lendo algumas páginas de livro, tentando fazer a sua última alimentação por volta das 20, 20h30. Então, um pouquinho por dia, eu tenho certeza que no final de um mês, e depois mais outro e mais outro, nós vamos perceber grandes mudanças na nossa saúde e no dia a dia.